Bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde em Foco. Hoje, nosso tema é sono e nada melhor do que estar numa loja como essa, que é a Zissu, em Campinas, que não é uma loja de colchões e travesseiros. É uma loja que comercializa sono de qualidade. Eu, como cliente aqui da Zissu, posso falar que não largo mais o meu travesseiro, carrego ele para todo lugar que eu vou. Aqui na Zissu, dormir é só o começo, é uma experiência de pausa, conforto e reconexão com o corpo. Hoje, recebendo Ana Groninger. Ana, bem-vinda. Vou apresentar a Ana. Ana é mentora de famílias, especialista integrativa em sono, infância e parentalidade. Mãe de 2 meninas lindas, das quais uma eu vi nascer. E futura colega de profissão, logo médica, né, Ana? Sim, sim. Ana, obrigada por aceitar meu convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Nossa, eu que agradeço, gente. Uma honra estar com você, né, diante de uma profissional tão competente, dedicada e que eu, quis trazer para perto da minha família desde o comecinho de vida da minha filha. Então, estou muito feliz com o convite, viu? Vamos lá, muito obrigada. Bom, Ana, hoje nós vamos falar de sono, da importância do sono para a saúde reprodutiva, gestacional e materna. A gente sabe que a privação do sono pode levar a problemas de saúde física e mental. Então, vocês sabem que um ser humano ele é capaz de ficar muitos dias sem comer, sem se alimentar. O recorde registrado é de até 200 dias sem se alimentar. Água, um ser humano é capaz de ficar sem beber água de 2 a 4 dias. Após esse período, ele começa a ter graves consequências renais. Mas e sono? Vocês acham que é mais ou menos do que comida ou água? Na verdade, um ser humano ele é capaz de ficar até 48 horas sem dormir. A partir daí, ele começa a ter graves alterações cognitivas e emocionais. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O sono é vital, é uma função vital do nosso organismo. Então, vamos lá. Ana, explica pra gente por que o sono é tão importante. Olha, bom, é o que você trouxe, né? Sono é vital, é a base para o desenvolvimento do ser humano. Não existe um ser humano que não durma, né? Você pode escolher não dormir, mas você vai ter esses, malefícios que a gente falou da saúde. Então, o sono ele é importante para a saúde física, né? Então, vamos pensar aí no bebê, na criança, na gestante, de 0 a 100 anos, até mais, né? Hoje com a qualidade de vida subindo, né? Então, ela é importante para essa saúde física, saúde da imunidade, né, o sistema imunidade, a parte emocional, mental, a parte intelectual, a parte cognitiva, aprendizado, criatividade, a parte de relacionamento, né, como você falou da parte emocional, da gente se relacionar com as pessoas, né, então tem uma infinidade de necessidades que o sono ele vai suprir. Então, a partir do momento que a gente fica sem dormir bem, como você falou, uma noite mal dormida demora 3 para a gente recuperar. Então, são muitas funções aí que vão ser, prejudicadas aí para o desenvolvimento saudável do ser humano. Pois é, a privação do sono altera a imunidade, né? Tem vários estudos que mostram pessoas que receberam uma vacina e foram trabalhar, dar um plantão noturno, passaram a madrugada toda acordadas, em vigília. Acredita que a titulação de anticorpos foi muito menor nas pessoas que se vacinaram e foram trabalhar sem dormir do que as pessoas que foram para casa e dormiram? Então, modula completamente a imunidade. Sim. Privação de sono favorece engordar, o ganho de peso. Também. E não é porque a pessoa fica acordada indo na geladeira roubar comida. É porque altera completamente o metabolismo, cortisol, insulina. Dormir é muito importante. Mas também eu, como ginecologista obstetra, vejo muito
essa interferência da qualidade do sono na fertilidade, Ana. Fala um pouco pra gente da interferência do sono na fertilidade dos casais. Sim, embora o meu grande foco é o sono dos bebês, né, das crianças, a gente começa a observar esse impacto desde antes desse bebê nascer, né, desde o período gestacional, que já se acreditava e é comprovado cientificamente, e a gente vem para a parte da fertilidade, ou seja, os estudos já comprovam a questão da qualidade dos óvulos, dos espermatozoides, né? Por quê? Porque o sono, como a gente falou, é uma função vital. Ele organiza a nossa máquina, corpo, né? Corpo, mente, espírito. Se a gente não tá com essa máquina calibrada, equilibrada, as suas funções não vão ser satisfatórias aí. Então, para a fertilidade, ter um ritmo biológico regulado vai fazer com que todas as funções do nosso organismo, que seja ela então a reprodutiva, né, do tão sonhado positivo, vai acontecer desde essa fase, né? Então, dessa regulação hormonal vai ajudar nessa saúde desse organismo para gerar uma nova vida. Ô, Ana, e existe um padrão ideal de sono para quem está planejando engravidar? Sim, na verdade, como eu falei, para a gente otimizar o processo da fertilidade, né, toda a função fisiológica do organismo, nós precisamos identificar quantas horas de sono a gente precisa, né? Então, nas pesquisas mostram de 7 a 9 horas de sono um adulto, tá? Então, quem dorme menos de 7 horas está sofrendo questões talvez visíveis ou não. Ah, não, eu durmo 4 horas e fico bem, mas a que custo, né? Talvez não esteja tão claro, isso vai chegar, a conta vai chegar lá na frente, ou você nem imagina que aquela, né, irritação não é uma irritação porque eu sou assim, mas porque eu tô com sono desregulado. Né, porque aquela privação de sono ela vai gerar muito mais desconfortos e malefícios mesmo ao longo da vida. Então, quantidade de horas de sono é necessário, cada um precisa de uma quantidade, tá? E isso a gente vai fazendo através do atendimento individual, a identificação dessa quantidade. O cronotipo, né? Tem pessoas que são vespertinas, ou seja, tem uma tendência de funcionar melhor dormindo mais tarde e acordando mais tarde, mas isso é importante, tem um limite, então não é, né, 1h da manhã, 2 horas, eu sou noturna. Isso, porque assim, eu vejo alguns casais sem filhos ainda, que tem ainda um comportamento assim, de festa, balada, muita vida social, ou ficar maratonando Netflix, por exemplo, e fala, ok, eu durmo então, eu dou um check, eu durmo 7 a 9 horas por noite, mas é um casal que vai dormir 1, 2 da manhã e acorda às 9, 10 da manhã. Ele vai dar o check porque ele está cumprindo o número de horas de sono. Porém, ele perdeu todo aquele timing de quando o cortisol começa a baixar, a melatonina, a insulina. E aí, por mais que ele tenha o número de horas, a hora que ele foi dormir, ele já perdeu o timing de regular a questão hormonal. Perfeito, exatamente. Isso é real? É real, é o cronotipo. Então, é uma coisa que a gente não tem muito como enganar. A gente tem o nosso relógio biológico já formado, nós nascemos com ele. Então, não adianta eu quero ser vespertina, eu quero ser matutina. Não, a gente tem pequenas variações que a gente consegue modular, mas o nosso corpo vai funcionar de maneira ótima, numa quantidade adequada, num horário adequado, né? Então, o vespertino, ele dorme até no máximo 11 horas, meia-noite, né? De modo geral. Então, se eu durmo esse horário, não. A gente precisa ver individual. E tem o terceiro fator, que é o quê? A variabilidade, a regularidade. Estudos mostram doenças cardiovasculares ligadas com a alta variabilidade. Sabe aquele negócio de segunda a sexta eu durmo bonitinho e de sábado, nossa, aí eu não tenho compromisso, eu não tenho trabalho, eu durmo até às 10. Essa variação desestabiliza, desorganiza uma máquina que funciona 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, final de semana.
Entendeu? Então, esses 3 pontos, que é a quantidade, a qualidade desse sono, que foi o que você falou. Temos picos de melatonina, cortisol, grelina e leptina, que são hormônios da saciedade, como você estava falando, de engordar, emagrecer. Você faz musculação, né? Você quer crescer, tá? Ter massa muscular. Mas não é na hora da musculação que você vai crescer, é durante o sono. Então, você tem cada fase do sono, ela é importante para uma coisa. Reparação do cérebro, limpeza desse cérebro, lavagem do cérebro mesmo, é um banho no cérebro, né? Ela precisa ter a quantidade de ciclos de sono adequado. E quando você esmaga essa hora, né, igual você falou, você perde esse time do seu sono, do seu, né, que é diferente do meu e cada um, a gente vai perdendo essa capacidade ótima do nosso cérebro, do nosso organismo de ter saúde. Então, qualidade, quantidade e regularidade através de se conhecer. Por isso que o nosso trabalho individual vai verificar isso. Quantas horas eu preciso, né? E a gente vai adequando essa rotina, porque a gente não tem mais o pai e a mãe que fica lá, é hora de dormir. A gente tem essa liberdade e tem muitos distratores, como você falou, as séries, né? Quem não quer terminar uma série que tá empolgante? E o próprio celular, né? O celular As pessoas levam hoje o celular para a cama, porque muitas já tiraram a TV do quarto, já entenderam que para uma boa higiene do sono, a televisão precisa estar fora do quarto. Mas tem outros distratores, como você fala, que, por exemplo, a tela do celular, a pessoa leva e fala assim... Eu ouço muito isso no consultório. Eu não consigo dormir, aí eu pego o celular para ir assistindo alguma coisa e vendo Instagram, para ver se o sono vem. Mas a depender daquilo que você também está consumindo... também deixa mais excitável o sistema nervoso central. E aí você não consegue relaxar, às vezes vai ficando mais ansioso, né, Ana? E aí a gente tem 3 fatores dessa questão do celular muito importantes para a gente lembrar o que impacta o sono. Tem a luz azul, né, da tela, que antes era o maior vilão da melatonina, mas hoje a gente tem observado nos estudos atuais que, além disso, que faz 1/3 do problema, nós temos a excitação cognitiva, que é o cérebro ficar ligado, né, então naquele tema, naquela conversa, naquele filme, e até mesmo em livros, tá? Então, às vezes, você fala, tem um livro para ler, para você descansar. Se o livro estiver instigando, foi um livro Agatha Christie, policial, né? Isso muito provavelmente vai tirar o seu cérebro do foco de dormir e vai deixar ele ao contrário do relaxamento, né? Ele vai deixar ele ativo e ele dificilmente vai baixar, né, essa cognição para a melatonina vir e abrir os portões do sono, né? Então, a gente precisa ter adequado isso. Então, tem a excitação cognitiva e o terceiro ponto, que é o deslocamento de atividade. Então, conforme eu estou fazendo outras coisas, não tô com sono. Será que você não está com sono ou você está distraído com essas distrações e aí você vai achatar seu horário de dormir? Porque acordar, normalmente a gente tem que acordar no mesmo horário, né? Trabalho, compromisso com criança, enfim. Mas aí você vai jogando e vai achatando, chegando o quê? Num jet lag social que a gente fala, né? Vai ficando cada vez mais encurtado esse tempo de sono e aí quando o corpo não tem reparação, ele vai priorizar sono profundo, então de repente você tem aquele sono que se apaga, fala, não, eu durmo bem, eu apago, eu durmo em qualquer canto, né? E isso também, né, é um ponto a se analisar, durmo fácil, né? Porque às vezes você tá muito em sono profundo, o corpo tá tentando recuperar e aí vem o quê? Alimentação, às vezes ele busca alimentos mais calóricos, mais pesados, para tentar energia, né? Trazer uma energia que só o sono vai te trazer, mas a gente não tem essa informação, agora a gente tem, né? Para falar, não é isso que eu preciso dormir, né? A gente é de uma geração, até achei bem interessante, que toma café para ficar acordado e toma remédio para dormir. Né? É um contrassenso, né? De você realmente como a gente está desregulado, né? Nessa parte do sono. Então são 3 pontos que o celular, por ser móvel, sem contar as ondas eletromagnéticas. Aí a gente vai aprofundando a questão. Hoje em dia com os aparelhos eletrônicos, tudo envia ondas eletromagnéticas. Tem pessoas mais sensíveis, outros menos. Não é nem o fato de você estar ali olhando para a tela, só o fato dele estar ligado dentro do ambiente
que é o ambiente do quarto, por exemplo, de dormir, também interfere por causa das ondas, né? Sim, Alexa e tantos outros equipamentos que a gente tem, de fechar a cortina, de fazer tantas outras coisas. Então, são pontos que, dependendo do caso que a gente vai ajustando, nós podemos chegar nessa profundidade. Então, só para saber que tem muita coisa para fazer ainda em cima disso, né? Então, muito bacana de você trazer esse assunto aqui. E em relação à fertilidade, é entender que a privação do sono, alterando a melatonina é um dos grandes geradores de energia, né, através da mitocôndria na célula, mantendo essa célula viva, jovem e ativa. Dormir mal ou não dormir, passar noites em claro, como alguns profissionais, né, que a gente chama de trabalhadores noturnos, porque não adianta falar, não, mas eu reponho durante o dia, eu durmo. O sono, por causa da claridade, do barulho, toda a interferência do ambiente faz com que o sono do dia não seja tão reparador quanto o sono da noite. Não é. Né? Nós fomos programados como seres humanos quando se punha o sol, escurecia, não existia energia elétrica, né? As pessoas voltavam para suas cavernas, que não tinham uma luz natural, e era hora então de se recolher, de repousar, né? E era naturalmente, né? Era porque natural, a melatonina, ela vem o quê? Ela é hormônio do escuro, não tanto do sono, como muitos falam, né? Então, eu tomo melatonina, resolvo o meu sono. Né? Pode ter gente aí que talvez tenha e fala, essa melatonina não resolve nada, né? Tem os casos específicos, né, direcionados por um profissional especializado, tem tipos de melatonina diferentes, então a gente precisa primeiro fazer o básico bem feito, que é isso que a gente está trazendo aqui. Então, para a fertilidade, isso vai ser tudo, vai totalmente encaixar a parte emocional, como a gente falou, né? Essa ansiedade, essa tensão, muitas vezes, essa vontade de chegar no positivo. Então, o sono de qualidade vai ajudar esse casal, né, a estar mais centrado. O que a gente precisa fazer? Qual o próximo passo? Né? Então, por isso que o básico bem feito resolve desde a fertilidade. Então, esse bebê, ele está aqui na portinha esperando essa família se ajustar nesse ponto. É, isso mesmo. A melatonina, ela só vai ser liberada no escuro, porque não pode estar tendo luz passando pela retina do olho, porque vai excitar o córtex. Tem que estar no escuro para que a gente libere, né, a nossa melatonina pela pineal. Então, isso é natural. Hoje existem melatoninas em forma de gota, em forma de cápsula, de comprimido, de gominha, o que é muito interessante, mas lembrando sempre que a melatonina está aqui, no nosso corpo, a gente produz. Sim. A gente só precisa cuidar da qualidade do sono para que essa melatonina seja liberada. Melatonina adequada faz com que você tenha óvulos, eles não morram mais cedo, e que esses óvulos também sejam de boa qualidade, potencialmente fertilizáveis. A gente sabe que mulheres que tiveram muita privação de sono podem ter uma menopausa mais precoce por causa da morte desses óvulos. Então, Ana, diz pra gente dicas práticas para quem está tentando engravidar. Perfeito. Então, como a gente falou, durma pelo menos 7 horas. Isso é o mínimo, mas se você precisa de 9, isso vai fazer falta. Então, começar, porque acho que muita gente deve estar dormindo bem menos que isso. Então, se observe, veja quantas horas você fica bem. Seja regular com esses horários, né? A gente tem a rotina do dia, sim, mas priorize isso para a sua saúde, para a sua fertilidade. Tenha um horário de você dormir, um horário de você acordar regular, porque é o nosso ritmo, é a nossa empresa, né? A nossa máquina que vai funcionar certinho naquele horário. Né? Tudo vai se regular, né? Tenha uma higiene do sono, como a gente sempre fala, né? Isso já está batido, mas a gente precisa, né, ter atenção, senão a gente está naquele hábito vicioso, né, de não, é só um negocinho, o celular ele é móvel, é muito fácil, então dificulte o que está te prejudicando, deixa o celular carregando na cozinha, por exemplo, mas é o meu despertador, compra um despertador
né, que seja só relógio para isso. Então, engane o seu cérebro nos hábitos ruins e traga os bons de um modo facilitado, né? Tem uma rotina regular de alimentação, o triptofano ele tem que estar incluso na dieta, que é uma substância que vai ser precursora da melatonina. Então, se você não ingere essa substância adequadamente, você também não vai ter produto para fazer a melatonina, né? Então, o magnésio também, né? Magnésio é um mineral que ajuda muito na produção de neurotransmissores importantes, vai modular o sono, vai modular o humor também, né? Com certeza. Então, acho que, de modo geral, para ser algo prático, rápido, é a quantidade de horas de sono, o horário regular, né? E essa higiene do sono, uma alimentação adequada. Exercício físico vai contribuir, com certeza, né? Nesse todo. Então, fazer o básico bem feito vai ser o caminho realmente para melhorar a sua fertilidade. Muito bem, Ana. Bom, se isso faz sentido para você, se você conhece alguém que está precisando ouvir isso tudo, compartilhe e envie para essa pessoa que precisa dormir melhor. Ana, seguindo a nossa conversa sobre a importância do sono para a saúde de casais, e agora esse casal que já conseguiu o tão sonhado positivo, já estamos grávidos, agora muda, agora a preocupação não precisa existir mais. O que muda com o sono da gestante? Existem mudanças hormonais na gravidez que interferem em cada fase da gestação, primeiro, segundo, terceiro trimestre, ou não? Como que é isso? Sim, com certeza, né? Para manter aquele feto lá, né? Falando com a especialista, né? Aqui, para manter aquele feto desenvolvendo e tendo toda a sua saúde de potencial de desenvolvimento, sim, existem as oscilações hormonais que vão impactar no organismo dessa mulher como um todo e, portanto, na sua fisiologia e no seu sono, tá? Então, a gente sabe que na maioria das mulheres isso não é rotina, para todas, né? Mas é individual. Tem-se o primeiro trimestre daquela sonolência, né, mais pesada, às vezes durante o dia, durante a noite, aí você vai falar, então eu vou ter mais sono, eu vou dormir melhor. Às vezes não, porque os ciclos do sono, os estágios de sono, eles também vão ser alterados, né, às vezes você não vai ter tanto sono profundo, né, tem algumas questões que vão influenciar, mas se é natural, se é da natureza, a gente, né, sabe que tem coisas pra gente fazer, pra gente ajustar esse ritmo. Segundo trimestre costuma ser um trimestre, né, mais tranquilo aí, passaram-se aí os enjoos muitas vezes, às vezes não, mas às vezes sim, azia, aquele desconforto, e a gente já tá mais, né, já passou o primeiro trimestre, parece que mais tranquilo. Costuma ser um melhor período de sono. Eu costumo falar para as minhas gestantes que elas entraram no paraíso no segundo trimestre e que elas devem aproveitar ao máximo esses 3 meses do meio da gestação, né? Os primeiros 3 meses, a ansiedade é muito grande, o medo da perda gestacional, né? Sim. Mesmo que não seja a primeira gestação daquele casal, mas há um medo muito grande da perda, e eu entendo que, assim, isso leva a uma dificuldade maior no sono à noite. Sim. Em compensação, durante o dia, elas passam o dia se arrastando porque estão muito cansadas, porque dormiram mal. Mas também tem a alteração hormonal da gravidez, o pico da gonadotrofina, né, do famoso HCG, o hormônio que identifica a sua gravidez, ele sobe exponencialmente até a 12ª semana, que configura os 3 meses da gestação. Então, é um dos sintomas de, opa, eu acho que você está grávida. Ontem mesmo eu atendi um casal que já é a 2ª gestação comigo e eles têm um bebezinho de 1 ano, ou seja, ainda dormem mal, tá? Ainda estão acordando para amamentar esse bebê e então eles estão com um sono ainda ruim. Mas, sabe como que ela desconfiou que ela estava grávida? Porque ela foi numa festinha de fim de dia com a criança, colocou a criança, acabou a festinha por volta de 8 horas da noite, mais ou menos, colocou a criança na cadeirinha do carro, sentou no banco da frente e o marido mal ligou o carro, ela já estava toda torta, dormindo. E aí, quando ela chegou em casa, que ela foi acordada, né, para descer do carro,
Ela falou, nossa, que estranho, eu não estava tão cansada assim para dormir logo que sentei no carro. E aí ela foi fazer um teste de gravidez, ela nem falou pro marido, comprou na farmácia, fez o teste de gravidez e realmente era positivo. Foi o primeiro sintoma que ela teve, foi sonolência. Como que fica isso distribuído então nos 3 trimestres? Os primeiros 3 meses, uma dificuldade maior para dormir à noite e muito sono durante o dia. Sim, de modo geral, né, isso varia, mas esse é um cenário mais comum, né, por conta também de progesterona, de outros hormônios aí que estão, então, estruturados aí para manter esse bebê, para esse bebezinho crescer. Já no segundo trimestre, já costuma ser um trimestre, assim, que você consegue ter um sono melhor, naturalmente, e o terceiro trimestre já começa a ser mais dificuldade para dormir, também por conta de ansiedade, de chegada, do tamanho da barriga, às vezes a parte respiratória, né? Se esse bebezinho tá apertando tudo lá. É a posição, né? Dores. O que as grávidas de terceiro trimestre referem muito para mim, Ana, é assim, eu não encontro uma posição para dormir. Sim. Por causa da compressão diafragmática, a respiração fica mais curta, né? Elas têm menos fôlego. Se elas deitam com a barriga para cima, comprime mais o diafragma, elas ficam mais ofegantes, aí vira para um lado, começa a doer as costas, o bebê mexe porque não está acomodado, ela acorda, vira para o outro, né? A gente tem alguns recursos, alguns acessórios para levar para a cama para dormir melhor. O que você sugere para essa grávida que está assistindo esse episódio hoje, se identificando, porque ela está já na reta final da gestação, e ela está dizendo, acho que é de mim que elas estão falando. Que bom que você está aqui. Então, assim, um utensílio, vamos pensar assim, muito indispensável, assim, na minha visão, até experiência prática com as clientes, quanto comigo, é aquele travesseiro, né, de apoio, né, aquele travesseiro de corpo, cada um fala minhocão, enfim, não, né. Já ouvi falar Ricardão. Ricardão, em casa ele era conhecido como amante, meu marido apelidou ele de amante, e assim, mas assim, o amante foi a melhor coisa, nesse sentido, viu, gente? Né, da gestação por conta desse suporte. Gente, é vida, né? Eu depois distribuí esse amante para várias colegas, né? Até engraçado falar, mas de verdade ajudou muito. A amiga compartilha o amante, é isso, exatamente. Ana? Não, as costas, né? Então, mesmo quem faz atividade física, tinha uma amiga que era fisioterapeuta, que já tinha um cuidado bacana, né? Com a parte da coluna, da musculatura, desde antes da gestação, e ela tinha dores muito, né, desconfortáveis aí com as costas, principalmente para dormir. E aí ajudou bastante. Então, um acessório, vamos pensar, um utensílio que é muito bom, na grande maioria dos casos, é esse um bom colchão. Suporte. Um bom colchão, com certeza, né, que vai fazer essa curvatura, né, mais adequada, que vai se adaptar a você, né, o seu corpo, como a gente está aqui, né, na Zissul, eles têm várias possibilidades aí para vocês explorarem aí a seu conforto, né? E a gente vai olhando para tudo que é importante, só saber de tudo isso. É fisiológico? Existem alterações? Sim, mas não normalizem a privação de sono na gestação. Até porque tem um dado muito importante. Eu, como atendo mais, né, a parte de bebês, de criança, o que acontece? Quando eu atendo famílias que dormiam melhor, dormiam bem na gestação, antes da gestação, já cuidavam disso antes, e quando elas vêm para mim com o bebê dormindo mal, é muito mais fácil, mais rápido, mais efetivo os ajustes para esse bebê, porque é um bebê que ele já tem uma memória, ele já tem um relógio biológico mais saudável, formado desde a gestação. Então, quando eu investigo desde a concepção, como que era o sono, os pais já cuidavam desse sono, gente, batata que a gente fala, né? É certeiro, é um trabalho muito mais fluido, mais rápido com essas crianças, né? Agora, quando não houve, existe caminho? Com certeza, sempre existe, mas não normalizem a privação de sono, porque na gestação o relógio biológico do bebê está sendo formado, que vai ser esse reloginho que vai direcionar a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, né? Então ele já está sendo formado durante a gestação, né? E ele só vai ter ritmo depois que ele nasce. Então ele nasce com o reloginho, mas sem ritmo. E quem que dá o ritmo para ele? Quem?
A gestante, né? E toda essa família, esse ritmo. Então, a melatonina que a gestante produz vai chegar nesse feto. Então, por isso que essa importância. Então, falem com o profissional que acompanha vocês, fala com a doutora, né? Busquem auxílio especializado para identificar, tá, mas eu já fiz tudo isso e não resolveu. Vamos identificar, pode ter uma apneia do sono aí, né? Por conta de, às vezes, ganho de peso, né? Então, a gente precisa investigar, trabalhar com uma equipe multidisciplinar, como eu sempre trabalho, estamos aqui, né, nisso, às vezes um otorrino, às vezes né, enfim, algum exame adequado, alguma estratégia para melhorar essa apneia do sono, por exemplo, medicações, enfim, a gente precisa melhorar esse sono o quanto antes, né? Porque isso vai ter impacto. A gente pode dizer, então, que assim como a microbiota do intestino da mãe determina a microbiota do intestino do bebê, aquilo que a mãe se alimenta, o gosto daqueles alimentos vão para o líquido amniótico e vai facilitar a introdução alimentar desse bebê, e finalmente que o sono da gestante vai determinar como vai ser o sono do bebê em casa? Com certeza vai ser o arcabouço, gente, é o arcabouço. Você já está investindo agora na privação do sono lá na frente, então não precisa ser assim, né? Se você atuar agora, você já vai arrumar o terreno, como a gente está falando, né, na gestação, preparando esse terreno para esse bebê chegar. Então, se você quer se prevenir da privação de sono lá na frente, se você já escutou, se você já está no segundo, terceiro filho, né, e já passou por isso e sabe como que é desafiador, já trabalhe agora, né? E eu falo muito, porque eu trabalho muito com a família, né? Porque o sono, você tem um relógio biológico, você tem uma genética, um cronotipo, mas você tem um ambiente familiar, né? Então, se a gente não trabalha esse pai, que muitas vezes, em alguns casos, é o que mais está desregulado, porque trabalha, às vezes, o dia inteiro, hoje a mulher também está no mercado de trabalho, mas em alguns casos é mais o pai, e chega à tarde, e come errado, enfim, tem hábitos de vida bem ruins. Na hora que chega esse bebê, é um baque muito grande, porque esse bebê, ele está precisando de regulação, mas para ele se regular, ele precisa que toda a família trabalhe. Então, quanto antes a gente trabalhar nessa conscientização, nesses ajustes, o bebê vai chegar num ambiente mais harmônico, e não só para ele, mas para vocês também, né? Para curtirem, né, esse bebê, né, com vontade, com saúde, com bem-estar, com qualidade de vida. É bem por esse caminho. E você sabe, Ana, que o que a gente vê muito, né? As gestantes no terceiro trimestre que estão com muita dificuldade para dormir e acabam tendo muita insônia, tem mais dificuldade para entrar em trabalho de parto espontâneo? Sim. Porque, na verdade, é como se fosse uma gangorra, né? A ocitocina, para ser liberada, ela precisa que a melatonina esteja equilibrada. Mulher que dorme mal não libera ocitocina. Muitas vezes, quando a gente vai induzir parto no hospital com ocitocina sintética, a gente escurece o quarto, a gente fecha a janela, se tem blackout no quarto do hospital, a gente coloca o blackout para mimetizar aquele ambiente mais escuro, para que a ocitocina consiga ser liberada. Então, precisa dormir bem também para essa fase final, para a mulher entrar em trabalho de parto espontâneo. Com certeza, você tocou num assunto assim essencial, que tem as relações da privação de sono com pré-eclâmpsia, né, que é aumento de pressão arterial da gestante, né, no final aí da gestação. Então, às vezes, trazendo uma cesárea de intercorrência, né, de emergência, às vezes um bebê prematuro, um bebê de baixo peso. Principalmente a restrição de crescimento, que é o bebê com muito baixo peso, está muito relacionada também com a privação de sono. A gente vê muito em mulheres médicas que fazem ainda plantões de 24 horas ou plantões noturnos. Uma das coisas que eu falo para as minhas pacientes que são médicas e engravidam, eu digo, faz plantão em hospital à noite, no período noturno, pare, saia, suspenda imediatamente, porque isso vai interferir todo o neurodesenvolvimento fetal, vai interferir no ganho de peso, esse bebê atingir
a curva de peso satisfatória, adequada? Sim, sim. Tanto é que tem leis em algum, eu não sei se é uma lei federal ou se é mais das empresas privadas, de realmente afastar as gestantes que trabalham em período noturno, porque, gente, quem trabalha em período, né, em terceiro turno, recebe insalubridade. Por quê? Que se dá, né, Ana? Por quê? Então isso é uma realidade, né? Então a gente trabalha aqui com ciência e acolhimento, tipo, a ciência é essa. Ah, mas eu preciso, né? Tá, mas saiba os frutos que isso vai acontecer lá na frente, o que é possível fazer. Então, estar gestante também é algo que a gente sempre trabalha. Saia, reduza, porque isso vai trazer consequências, né? Então, são pontos importantes aí pra gente trazer. Então, não só pro bem-estar, para investir no sono do bebê lá na frente, mas pro parto, né? Pra qualidade de vida dessa mãe, dessa criança, dessa família, né? Uma coisa que eu ouço muito, Ana, é assim: se eu pudesse, eu faria um banco de horas durante a gestação, porque as mães sabem o que vem por aí no puerpério, que é a fase pós-parto, né? Então, entrando já nessa questão, esse bebê chegou nessa família. Vamos falar sobre sono no puerpério? Vamos. Desafios e superações, Ana. A gente sabe que existe uma fragmentação do sono da mãe, claro, do casal eu digo, mas principalmente da mãe, né? A mãe está numa licença maternidade, aquelas mães que trabalhavam, deixam de trabalhar, para isso a licença maternidade, para cuidar ali do bebê, mas os pais têm uma licença paternidade muito restrita, né, que no máximo aí são por lei de 5 dias até 20 dias ou 2 meses, muitos acumulam férias nesse período, mas o fato é que depois de 2 meses, esse parceiro, ele já está no mercado de trabalho novamente, e essa mãe se vê sozinha. Né? Então a gente precisa falar de uma rede de apoio para essa mãe. Com certeza. Recursos que a gente pode oferecer para essa família, para modular esse sono. Então eu queria que você falasse um pouco agora do desafio que é o sono materno no puerpério, que é essa tão temida fase do pós-parto. Agora esse bebê chegou, o que eu faço? Perfeito. Vamos lá. Então, assim, para contextualizar, eu acho que é bem importante trazer a questão do puerpério, né? Tem o puerpério fisiológico, né? Que são os 45 dias, então é o resguardo, né? Volta lá na doutora, né? Ver se tá tudo bem, né? Algumas liberações aí de rotina e tudo mais. Mas nós temos o puerpério emocional, né? Que ele é muito mais, ele pode durar muitos anos, inclusive. Tá? Então, quando se fala em puerpério, que é uma fase extremamente delicada, de atenção, de cuidado, dessa dupla, dessa dessa família, né? Porque não essa mãe, esse pai, esse contexto familiar desse bebê. Então, puerpério é esse momento delicado. Agora, falando desses primeiros meses, né? Vamos pensar a esterogestação, que é aquele período dos 3 primeiros meses, que a gente já sabe o quê? Que é uma gestação fora da barriga. Ou seja, nós seres humanos estendemos aí essa gestação fora, por quê? Porque o bebê ele não consegue ficar mais 3 meses na nossa barriga, ele não consegue passar, né? A cabecinha dele crescer mais 3 meses, ele não consegue passar pela nossa bacia, ou seja, então o bebê humano ele nasce como se fosse 3 meses antes. Então esse período inicial é um período ainda de muitos cuidados, de muita imaturidade, né? Um bebê que está se desenvolvendo fora da barriga, e por ser esse período de maturidade, é um período que o cérebro ainda está se formando, ainda ele está a parte básica, né? Ele vai terminar de se formar a parte básica com 25 anos. Então imagine, né? Quanto que esse cérebro está pronto para manter ciclos de sono, horas de sono, né, ininterruptas de sono, tá? Então esse bebê ele nasce com o cérebro 25% formado só, né, na parte básica. Então, ou seja, ele vai ter muita fragmentação, né, tanto para se alimentar quanto para checar o ambiente. Imagina se você dormisse direto, você corria risco de vida, porque você não se alimentar ou se tá
que é quente, se tá não frio. Se hidrata, não se alimenta, né? Então o ser humano, ele é saudável ele acordar, tá? Ter micro despertares que a gente fala, e o bebê humano, ele vai acordar para isso, para colo, carinho, alimentação, né? Principalmente nesse começo que a gente falou, ele tá com um relógio biológico formado, mas não tem ritmo. Imagina um reloginho que tá meio desregulado, né? Então, por conta disso, existe essa fragmentação natural, que também existe uma proteção materna, tá? A natureza é sábia. Então, por mais que você fale, nossa, mas a gestante não, né? A puérpera fica acordando para amamentar, e isso não é ruim, ficar fragmentando. A natureza é sábia. Então, se ela precisa, né, amamentar, se ela tá nesse cenário, ela tem o que ela precisa. Só que o problema é a gente não cuidar do restante do dia dessa gestante, desse bebê, né? Então, dessa puérpera, tô na gestante na cabeça, né? Então aí vem a rede de apoio. Aí né? vem essa rede de apoio, porque é uma mãe que ela tá em simbiose, ela precisa estar em simbiose com esse bebê. Ela precisa meio que não é essa palavra bem reduzir, mas ela precisa se condensar para se conectar, se vincular com esse bebê nas suas necessidades mais sutis, né? Se é fome, se é sede, ela não precisa saber isso racionalmente. A neuroplasticidade cerebral, ela faz isso, né? A mulher, ela é programada para várias fases da vida dela, esse cérebro ir se moldando às exigências do ambiente, das funções, dos papéis dessa mulher, né? Exato. Cada mês, quando ela entra na puberdade, esse cérebro já muda, o que não acontece com o menino. Cada mês que ela cicla, ovula, menstrua, também vai preparando esse cérebro com essas flutuações hormonais. A outra fase da mulher é a gestação. A outra é o pós-parto, porque o cérebro da gestante é diferente do cérebro da puérpera. E, finalmente, na menopausa, o cérebro ele vai setorizando que região é mais importante, que tem que ficar no modo de alerta, que tem que ter conexões neuronais mais rápidas, o que de fato interessa e importa. Eu falo que uma mãe, ela deve ter olho distribuído 360 aqui, porque assim, ela não tá nem vendo. E aí a criança tá caindo, ela já pegou. Sem nem ver, né? Ela esquece, de repente, o horário dela de ir ao médico, mas ela não esquece quanto que o bebê pesou na última consulta, ela não esquece o dia da vacina, ela não esquece o horário da mamada. O cérebro da puérpera fica todo moldado para cuidar daquele ser, né? Exato, para sobrevivência, porque um bebê humano não sobrevive sozinho. Ele não sobrevive igual um animal, né, um outro tipo de mamífero que já nasce, né, já sai andando, já sai caçando, né? O bebê humano não. Ele nasce dependente, ele nasce capaz, porém independente. Alguns ficam até 40 anos, né? Às vezes sim. Alguns ficam, demora mais. Mas cada um tem a sua jornada, né? Mas é isso. Então o bebê humano, como ele nasce com essa dependência, esse cérebro dessa mãe está totalmente conectado. Então é muito natural, como você falou, ela ter o olfato mais exacerbado, o som, né, a audição mais, a acuidade, né, sonora mais potente para garantir sobrevivência para esse bebê, né? Então, por conta disso, ela muda um pouco a conformação externa, ela vai se encontrando, né, o seu papel agora como esposa, como mãe, como profissional, né? Quem sou eu, né? Para onde vou agora, né? Então, por isso que essa rede de apoio, ela visa trazer esse suporte completo. Antigamente a gente tinha uma aldeia para cuidar de um bebê, né? Tinha a mãe que cuidava da filha, que cuidava do bebê. Hoje a gente não tem. A gente vê isso em algumas comunidades, né? Na questão cultural, comunidades indígenas fazem muito isso, né? Nasce um bebê naquela comunidade, naquela aldeia,
todo mundo se une para ajudar, para cuidar. Isso é muito lindo, Exato. né? Com a industrialização, com a vida urbana, isso meio que foi se perdendo, né? Só que a natureza tá aí, né? A nossa natureza não mudou. Então, acho que esses grandes impasses acontecem isso. Eu preciso voltar a trabalhar, mas aí esse estresse, aí eu não tenho leite, aí eu não sei, entendeu? Então, tudo por não respeitar o ritmo natural do ser humano, enfim, né? Então a natureza traz as consequências, então a gente, né, precisa de uma rede de apoio, né, sólida. Eu não tenho com quem contar. Eu sempre, né, trago nas consultas individuais, a gente vai investigando, a gente sempre vai trazendo, porque uma mente de fora, né, consegue enxergar muito melhor do que a gente que está lá no problema, isso para qualquer problema, né? Você senta, furacão, né, um terceiro olho aí vai ajudar nossa, é verdade, mas eu posso já fazer comida, sei lá, para semana, se eu não tiver um auxílio. Mas quanto que eu gasto será que eu consigo investir numa profissional para me auxiliar aqui dentro, né? Sono, né? Eu vou ler quantos livros, né? Por exemplo, quantas formações, né? Que eu fui, me dediquei, tudo. Você não precisa fazer tudo isso, você precisa saber. Então, isso que eu gosto sempre de trazer. A gente empodera muito o conhecimento das famílias, entender essa fragmentação do sono, como que funciona e, mais importante, não é deixar passar porque uma hora passa. O que eu posso fazer agora para contribuir para um sono saudável do meu bebê, entendeu? Então, é o que a gente sempre fala, não normalizem a privação de sono. Porque bebê depois passa como que passa? Porque uma coisa é o sono, que é um processo fisiológico. Agora, dormir é um aprendizado. Esses dias mesmo, eu conversando com uma colega, ela tá com problema de dormir, ela já tem seus 30 anos, ela falou, eu não dormi essa noite, eu não consigo dormir. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? E ela falou isso, que eu não sei dormir. Aí você fala, nossa, precisa saber dormir, não é só fechar o olho. Quem aqui já teve sono, fechou o olho, todo dia? Não é. O sono, ele é uma consequência, ele é fisiológico, mas você precisa, né, trabalhar. E eu sempre falo, uma boa noite de sono, sabe que horas começa? Na hora que você acorda. É fantástico, né? Isso. Não é antes do que você faz uma hora antes de dormir apenas. É um contexto, né? É o que você consome, é uma série de outros fatores que a gente precisa estar encaixado. Então, por isso que o sono da puérpera, ele vai de conhecimento, rede de apoio, para você conduzir um sono de melhor qualidade para esse bebê, né? No começo, é mais contato, é mais proximidade, colo, carinho, segurança, mas é importante a gente entender de desenvolvimento infantil, o básico, para você entender o que você pode fazer para ensinar o seu filho a dormir. É aí que eu queria entrar. Você sabe que eu tenho uma relação com o sono, apesar de ser obstetra, fazer muitos partos, sem hora marcada, mas eu tenho uma relação com o sono muito boa. E aí eu ouço, né, histórias de família. A minha mãe sempre me conta que eu fui um bebê muito condicionado a dormir. Então, eu estou entendendo que ela me ensinou a dormir. E aí havia um condicionamento de um ritual, uma rotina, a hora sempre certa, sem exceções. E aí me colocava no berço, ela dizia assim, parecia bonequinha, porque eu sou da época que tinha umas bonequinhas que... Então, aqueles olhinhos, com aqueles cílios. Sim. E era assim, ela disse que era muito condicionado. A hora da mamada, o banho, o ritual do quarto, colocar no berço. E aí, a hora que ela me colocava no berço, eu já fechava os olhos e eu dormia. E ela diz que eu era um bebê que chorava pouco, que não teve cólica, que dormia a noite toda. Eu fui uma criança também de dormir bastante. E uma adulta que dorme bem. E é uma coisa muito engraçada, porque eu falo que eu tenho o complexo da Cinderela, deu meia-noite, já passou da minha hora. Eu já tô virando abóbora, né? Eu preciso dormir. E quando eu fazia a residência, você vai passar por isso, você vai lembrar de mim, Ana. A maioria dos meus colegas que dividiam plantão comigo, quando chegava meia-noite, a gente dividia, para que a madrugada, algumas horas um descansasse enquanto o outro trabalhava, né, atendia. E eu sempre pedia para ficar com o primeiro horário para dormir, o horário da meia-noite. E todos
Era uma unanimidade, todo mundo gostava de dar plantão comigo porque dizia, ai que ótimo, porque eu tô no pique, eu tô muito excitado, eu tô muito acelerado, eu não conseguiria deitar e dormir agora. E como eu fui condicionada, quando eu deitava meia-noite no quarto dos médicos residentes, por exemplo, eu fechava os olhos e eu dormia, e quando me acordavam 13h30 da manhã, que já era o meu turno, eu acordava com a sensação de que eu tinha dormido ali minhas 7 horas de sono, acordava bem, muito disposta, meu cognitivo ótimo. Eu não acordava acordando, eu acordava, sabe? E é incrível isso, como realmente foi muito condicionado e ensinado, eu aprendi a dormir. Essa construção, por isso que a gente falou, né, nos outros blocos sobre a importância desde a época do sonho, da tentante, depois da gestação, né? Por quê? Porque você aprende a dormir. Então, um bebê, ele tá com o seu cérebro, né, fazendo inúmeras conexões, né? E eles vão consolidando circuitos neuronais, que é onde consolida o quê? Os hábitos. E você tem uma janela de oportunidade para trazer isso. Isso é a base de neurociência do sono infantil, né? Que é a outra especialização que eu tô fazendo agora. Né? Então, é aprofundando mais a questão do cérebro, do funcionamento cerebral. Se você passa do período, é igual andar. Andar tem uma janela de oportunidade que o organismo está pronto para ser ensinado a andar, né? E como que você ensina? Você vai trazer o ambiente, você vai dar suporte, você vai incentivar, você vai trazer um bonequinho, vem aqui, nanana. Ele vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Você vai proteger, vai tirar o que pode machucar, porque essa criança vai cair. Mas a gente só consegue ensinar algo que a gente aprendeu. Entendeu? Então, por isso da importância de entender qual é o momento ideal, como funcionar essa questão de autonomia do sono. Ela é construída, né? Ela é construída, mas com muito conhecimento e direcionamento. A partir de quê? De nós, né? A partir de como a gente se organiza, porque tem essa questão genética e ambiental, e a gente junto faz, então, o sono da criança realmente acontecer. Então, não é porque tá no puerpério, nos 3 primeiros meses, que, depois melhora. Quem aí já ouviu essa e acreditou e deixou? Ou o contrário, ou vou fazer um treinamento de sono, uma manipulação no ritmo biológico desse bebê, de deixar ele X horas chorando, ou fico perto, né, um choro controlado, enfim, tem N técnicas que não é o que eu trabalho, que desconsideram essa segurança, essa maturidade neurológica do bebê. Então, por isso que saber o ponto certo, o momento certo, o que fazer, vai fazer toda a diferença para o seu bebê ser uma doutora Patrícia aí, com super sucesso, fazendo plantão, e mesmo num plantão, né, conseguindo dormir bem. Então, isso é consequência de uma construção, né? Parabéns para tua mamãe. Diz para eles que estão ouvindo, 3 mitos e 3 verdades sobre sono de mães e bebês. Tá, então, um mito muito difundido, né, que talvez você já tenha ouvido falar, que é preciso deixar o bebê acordado durante o dia para ele cansar, né, para depois dormir à noite, né? Não tirar soneca, deixar ele bem cansado, porque aí ele dorme a noite toda, que é uma beleza. E aí é uma verdade nesse contraponto. Isso é um grande mito, no sentido do que o bebê, de acordo com o desenvolvimento neurológico, é natural que ele vá para um sono mais monofásico, a gente fala, né? Só tem um período de sono, só um sono noturno. Mas isso vai acontecer lá, provavelmente entre 3 e 6 anos, né? Na grande maioria dos casos, né? Então, até 3 anos, esse bebê precisa de soneca, né? Então, essa quantidade vai reduzindo, mas ela é necessária para estabilizar a pressão de sono, porque senão é muito estímulo para esse bebê. Então, um bebezinho recém-nascido, ele
parece que você fica o dia inteiro fazendo o bebê dormir. E é assim, né? Porque ele acorda, parece que você quer brincar com ele, você trocou uma fralda, já tá bocejando de novo, né? Então, assim, é isso que acontece, ele precisa, é muito estímulo. O bebê, ele tá desenvolvendo, lembra que a gente falou do cérebro? Ele nasce com 25% do cérebro formado, e durante o sono que esse cérebro se desenvolve. Então, opa, se eu tenho um período grande de desenvolvimento cerebral, eu preciso de mais sono. Só a noite não é suficiente. E são fases de sono diferentes, igual você falou, trabalhador noturno. Dormir de dia não é a mesma coisa de noite, mas se complementa, principalmente nos casos dos bebês até 3 anos, né? Então essa quantidade de sonecas vai reduzindo, vai sendo concentrada no sono noturno. O sono noturno também vai tendo uma configuração diferente, uma arquitetura de sono diferente perto dos 6 meses, né? Que vai ficando mais parecido com o adulto, aquele sono profundo na primeira parte da noite, depois ele fragmenta um pouco mais na segunda parte. Ai, meu bebê estica a primeira parte e depois vai acordando, né? Então pode ser esperado, mas a gente precisa ver a faixa etária. Então, as sonecas durante o dia, elas são essenciais para diminuir cortisol, diminuir a adenosina, que é aquela substância que vai sendo acumulada conforme a gente vai ficando acordado, para o balão não estourar, né? Senão, aquele balãozinho vai estourar, vai ter aquele efeito vulcânico, né, conhecido hoje em dia, e aí aquele bebê não descansa. Então, vocês já ficaram sem dormir por um período, por alguma questão? Ou você apaga, desliga em 5 minutos ou menos, ou você não consegue dormir, você vira de um lado. O próprio jet lag, né? Quando a gente viaja muitas horas e vai para um outro hemisfério, né? Sim. Que tem uma diferença de fuso grande e a gente tá cansado, mas a gente não consegue dormir. Por quê? Porque a gente não estaria dormindo no nosso país de origem, naquele horário, né? Então fica difícil para a gente regular o sono. Segundo mito, né, que é muito difundido aí nessa questão do sono, é sobre a questão de dormir sozinho desde os primeiros dias de vida, né? E se você não falasse esse, eu ia te perguntar sobre cama compartilhada, né? O bebê dormir junto com os pais e não ir para o próprio berço ou para o próprio quarto. Isso, acho que aí a gente pode até abrir dois mitos aí nesse caso, né? Um é o bebê, então desde o começo eu já posso pôr o bebê dormir no quartinho dele, autonomia e tudo mais, e ele não precisar, vou fazer um treinamento para ele não precisar dormir com colo, embalado, mamando. Isso é um mito, porque como a gente falou, esse bebê ele nasce, ele tá fora de um ambiente que ele estava super seguro, acostumado, nem respirar ele precisava respirar por conta própria, nem se alimentar ele precisava se alimentar por conta própria, já era tudo chegava, e de repente ele precisa se conectar com esse cuidador, com esse espaço, muitos estímulos. Então, a autonomia do sono nos primeiros dias, semanas de vida, isso não é viável, né? O bebê, ele não foi feito para estar separado nesse começo, onde ele precisa de uma resposta rápida de nutrição, de hidratação, de contato, de colo, de segurança, de temperatura, né, de ajuste de temperatura, né? Então é importante saber que essa autonomia do sono, né, que é uma autonomia construída para a vida, ela é feita conforme a maturidade neurológica desse bebê, tá? Então isso é um ponto importante. E aí a cama compartilhada, né? É ruim para o sono, né? Então divide opiniões, né? Então a gente pode colocar em mito ou não, se é ou não é um mito dormir junto com o bebê na cama compartilhada, se é ruim ou não. Na verdade, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, pelo risco de morte súbita infantil, é estar no mesmo ambiente do bebê até 1 ano de idade. Até 6 meses até 1 ano de idade é um período, né, de comprovação científica de que essa proximidade vai ajudar a evitar, né, essa fatalidade, tá? Mas daí estar no mesmo ambiente não quer dizer estar na cama, exatamente, né? Então mesmo ambiente. Como que se pode fazer isso? Ou compartilhar a cama, ou compartilhar
o ambiente. Então, ter um bercinho próximo, seja aquele acoplado, seja no mesmo quarto, né? Estar próximo desse bebê. Então, isso é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o que eu recomendo por conta de segurança. Isso é um sono seguro, tá? Agora, quando a gente fala em sono seguro, tem a questão da cama compartilhada. Tem situações específicas que a gente vai eliminar a questão da cama compartilhada como uma opção. Por exemplo, quem toma medicação para dormir, né, psicotrópicos, enfim, obesidade, então seja que se dorme com a mãe, com o pai, com risco de asfixia nesse bebê, né? Então a gente tem como recomendar cama compartilhada de forma segura? Tem. Tem casos que é possível que a mãe dorme bem, tem casos que não. Tem casos que o próprio bebê não dorme bem, apesar de estar próximo, mas ele fica com um sono mais leve, embora ele tenha uma porcentagem de sono mais leve mesmo, é um sono mais ativo, né, do bebezinho recém-nascido, mas isso não é seguro. Então não existe um consenso de falar, faça cama compartilhada ou não faça cama compartilhada, tá? Então o quarto compartilhado é recomendação, né, de 6 meses a 1 ano, né, é prioridade, mas a cama compartilhada vai ser individual para cada caso, para cada família, para cada bebê, tá? Tem bebês, inclusive, que a gente fala muito do colo, tem bebês que a resolução do problema é tirar do colo, né? Já tem de casos que a mãe estava lá fazendo o bebê dormir e ficava. Quando ela percebeu que ele ficava melhor sem o colo, ele precisava de espaço, entendeu? Então essa sutileza de individualidade é o que eu trago nos meus atendimentos. Dessa conexão dessa mãe, desse pai, tá? A gente fala aqui muito mãe, mas gente, o pai, ele tem um poder incrível de trazer outra visão de mundo para esse bebê, né? De acordo com as fases, até me arrepia, porque eu lembro quando meu marido chegava do trabalho, uma energia que se complementa, uma outra forma de fazer dormir muitas vezes, né? Eu lembro que eu atendi um caso que o pai cantava o hino do Corinthians pro bebê dormir, entendeu? E a mãe, não é assim, tem que ser a música assim, né? E a gente vai entendendo a configuração de cada família e vai dando essa liberdade para cada um parentar do seu jeito, porque esse bebê, ele escolheu essa família, então essa família tem o que ele precisa. Né? Aqui é o ponto que eu queria chegar. Qual é a hora de buscar uma ajuda do especialista? Perfeito. Então, assim, nós trouxemos várias dicas aqui, mas como dicas, né? Pode ajudar, como pode não ajudar, ou como pode ser, será que foi isso que resolveu? Por isso que o conhecimento é o que muda tudo e saber o que faz sentido para o meu bebê e o que não é. Então, o que eu trago, né? Quando você percebe que as coisas não estão resolvendo, que tudo está se inflamando mais, eu não estou conseguindo me vincular com esse bebê ou tô ficando irritada, quero me afastar desse bebê, me afastar de tudo, já sabe? Isso, ou você quer prevenir que isso chegue, tá? Contrate realmente uma ajuda do especialista, porque a gente vai te orientar no seu cenário, porque tabelas, dicas, ambiente de sono, isso já tem, a gente tem muita informação, mas aplicar aquilo que resolve para dentro do nosso contexto familiar, isso é diferente, né? E isso é o que? A base para o futuro, é você entender o seu bebê, entender o que funciona para a tua família e aí você saber conduzir as diversas fases do bebê. Entendeu? Não é que, não sei o que deu certo, mas ele dorme bem. Depois chega uma fase que você podia ter trabalhado antes, mas você achava que o temperamento dele às vezes é um temperamento mais fácil, que a gente fala, tem isso também do bebê. Então é um bebê que nunca demonstrou. Já tem de casos de uma mãe que, olha, eu só tô te contratando porque eu quero que ela durma mais cedo. Ela tinha uns 6 meses, 6 a 9 meses, dormia 10 horas da noite. Uma família super regrada, falei, nossa, vamos ajustar. E era um bebê tranquilo, que às vezes dava um chorinho, uma irritação. Na hora que a gente ajustou, ela
A família ganhou tempo para eles, porque às 7 horas o bebê estava dormindo, então imagina, das 7 às 10 dá para fazer bastante coisa, né? Né? O casal tinha tempo para si e essa criança estava se desenvolvendo muito melhor. Falou, olha, realmente, ela se irritava um pouquinho à tarde, mas eu pensei que fosse normal. Então isso varia. Então quando a gente conhece o nosso bebê, a gente consegue nutrir isso desde o começo. Então, se você deseja realmente entender de todas as fases do seu bebê, o que fazer desde a base, né? Eu vou ter, um enorme prazer, né, de saber que você veio daqui desse vídeo, né, desse podcast nosso aqui, para te ajudar a construir uma vida saudável para o seu bebê, né, e para sua família, porque sono é qualidade para o bebê e para toda a família, né? Então, eu direcionaria esses pontos aí bem importantes. Muito bom, Ana. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. A gente vai deixar o contato da Ana em algum lugar do vídeo aqui, para vocês acharem a Ana. Ana, você tem um Instagram? Tenho, é Ana Groninger, então Ana, G-R-O-N-N-G-R. É simples, mas na fala parece ficar difícil, né? Tô lá também e tem meu WhatsApp lá, profissional também, a gente pode trocar ideias e vai ser um prazer poder somar, né? Trazer esse futuro brilhante para as crianças desde essa época. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, enviem para pessoas que precisam ajustar o sono e ter mais qualidade de vida. Vejo vocês no próximo episódio.